Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula, oficialmente aí, né? Sejam muito bem-vindos aí, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional aqui da Uniswan. Toda quarta-feira a gente está aqui, agarrados, nessa disciplina bacana aí que a gente está vendo, né? As estruturas organizacionais. Como eu disse mais cedo, antes de começar a gravar, né, mais no final da aula, eu vou tentar parar um pouquinho antes para ver com vocês como é que está a questão da APS aí, se tem alguém precisando de alguma ajuda aí, a gente tenta dar um socorro, né? Aí a gente vê lá, confirma lá direitinho o prazo, lá quando é que é direitinho e tal. Então, vou deixar a APS mais para o final, que acaba de chegar mais gente aí, né? Daqui a pouco o pessoal vai chegando, né? Eu já vou iniciando aqui, e aqueles que chegarem depois, eles depois assistem a gravação da aula, que eu mando amanhã para vocês. Então, vamos dar início aqui, então, ao assunto de hoje aqui, da agora para frente, né? Então, a departamentalização por clientes, tem também naquele vídeo que eu tinha mandado lá para vocês. Me lembro lá que lá naquele vídeo ele usava um exemplo lá de uma menina chamada Olivia, né? Que ela lá no exemplo, ela vendia marmitas saudáveis, né? Então ela tinha uma empresa de alimentação, vendia comidas e tal. Em algum momento ela percebeu que ela tinha clientes diferentes. O negócio dela começou a crescer, né? A empresa de comida dela começou a crescer e ela percebeu que ela tinha um grupo de pessoas que comiam a comida normal, um outro grupo de pessoas comida mais light, aí tinham veganos, né? E à medida que a empresa foi crescendo, ela preferiu separar a empresa dela por departamentalização por clientes. É um exemplo, né? Então, vamos ver aqui o que o Rebouças está falando aqui lá no livro dele, na página 126, ele fala, está errado ali, é nesse caso, meu Deus, olha lá, nessa caso, parecendo em inglês falando. Nesse caso, os pequenos errinhos aí que tem no material mesmo. As atividades são agrupadas de acordo com as necessidades variadas e especiais dos clientes. As diferentes características e necessidades dos clientes, como idade, nível socioeconômico, hábitos de compra, como no caso lá dos alimentos, né? Os veganos são hábitos de compra, hábitos de consumo, constitui a base para essa estrutura, na qual a ênfase é no consumidor do produto. Então, aqui, a ênfase é onde? No consumidor do produto ou do serviço, oferecido pela organização, para que este seja atendido da melhor forma possível, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo de um organograma da departamentalização por cliente. Uma empresa, por exemplo, ela pode ter no seu organograma a separação por clientes. Então, essas lojas de departamento é comum a gente ver, né? Uma boa parte delas, você pode procurar saber, pode observar que uma boa parte, não é todas, porque isso aqui não existe, né? Cada empresa ela tem preferência por um tipo lá de departamentalização. Então, não quer dizer que toda empresa, por exemplo, de roupas, separarão a estrutura do organograma dela dessa forma, não. Mas uma boa parte, né? Tipo lá uma CIA da vida, essas Líder, Magazine, sei lá, acredito que seja assim. Então, você tem lá um departamento feminino, então, é um departamento que só cuida de roupa feminina. Dentro daquele departamento, você pode separar ainda por produtos, né? Lá, seção de perfumaria, de lingerie, de moda feminina, aí tem o departamento infantil, só roupas infantil, brinquedos, só coisa para criança. O departamento masculino, só roupas masculinas, seção de calçados, roupas, né, de tipo de terno com gravata, separada de roupas esporte. Então, isso vai depender de empresa para empresa. Mas acho que aqui fica claro para você quando é melhor você utilizar a departamentalização por clientes. Bancos, normalmente, eles separam pessoa física de pessoa jurídica. Tem os gerentes que atendem só pessoa jurídica. Tem os gerentes lá do banco que atendem só pessoa física. Embora hoje os bancos estão mudando, né, muito radicalmente para o atendimento online, né? Então, aí, inclusive, eu já vi aí que a tendência é que daqui a um tempo vai acabar de vez banco físico, né?
Acho que parece que Bradesco já anunciou, daqui a um tempo não vai ter mais um banco lá físico. É tudo online e tal. Mas eu tô dando um exemplo daquele modelo antigo ainda de banco, né? Que eu vivi muito no passado. Tinha um gerente lá, a gente precisava resolver alguma coisa, tinha que ir lá no banco resolver. Aí tinha um gerente lá que atendia só pessoa física, tinha um gerente que atendia só pessoa jurídica. É um exemplo também, né? Acho que dá para você entender, fazer essa separação aí na sua cabeça aí. E aí tem vantagens e desvantagens. Uma das principais vantagens é que você consegue atender melhor aquele tipo de cliente lá que você está se dedicando o seu esforço. Então, a focalização é exclusivamente no cliente. Com isso, as necessidades de cada tipo de cliente são bem mais bem atendidas, com certeza, né? Assegurar reconhecimento e atendimento contínuo e rápido aos diferentes tipos e classes de clientes. Você tem o feedback dos clientes daquela linha, né, da linha de produto lá. Feedback do cliente também te ajuda a você entender as deficiências de cada linha de produto seu, como o autor está falando aqui, ó. Fica mais fácil você perceber as deficiências, né, daquele tipo de produto que os problemas que o seu consumidor está vendo no seu serviço, no seu atendimento ou no seu produto, né? Então, você, quando foca no seu cliente, você consegue atender melhor as necessidades dele, de cada classe de cliente seu, né? Do que você, por exemplo, naquele organograma lá funcional, né? Aqueles primeiros que a gente viu funcional, onde tem os departamentos da empresa, e você atende todos os clientes de um modo geral. É mais difícil você perceber as necessidades de cada um dos seus clientes, né? Isso é uma coisa meio intuitiva. Mas também tem desvantagem. Ocorre duplicidade de esforços e recursos, que provoca maiores investimentos e custos operacionais. Como assim, né? Se você está separando a sua... Eu vou voltar aqui só para mostrar. Por departamento aqui, por exemplo, feminino, infantil, masculino, às vezes fica mais difícil você ter por exemplo, um exemplo, né? Se você for montar um departamento de marketing para cuidar do marketing dos 3 departamentos, de repente pode ter uma dificuldade maior. Aí, de repente, a empresa prefere colocar uma pessoa de marketing dentro de um departamento feminino, para uma pessoa de marketing, né? Que aí aquele profissional de marketing do departamento feminino, ele vai se especializar no público feminino. Aí bota um outro profissional de marketing dentro do departamento infantil, que ele também vai buscar se especializar naquele público infantil, e assim também no masculino. Aí você está falando aqui em 3 estruturas de departamento de marketing aqui, né? Então, aí de repente sobe um pouco os custos, a não ser que a empresa arrume uma alternativa para isso. Colocar um departamento de marketing, pode acontecer, um departamento de marketing, um só para atender a todos os departamentos separados, né? Mas se você for querer separar, pode subir os custos da sua empresa, sim. Os sistemas internos, né? Aí o aluno pergunta, professor, mas então como resolver isso? Eu vou ter um ganho me especializando no cliente, eu vou atender melhor o cliente, mas eu vou aumentar meu custo. Problema sem solução. A empresa tem que definir o que ela tem que fazer um estudo para tentar entender. Melhor eu colocar uma pessoa de marketing para atender todos os departamentos, vou ter um custo menor, mas eu vou conseguir atender todos os departamentos? Eu tenho que analisar, né? Não existe uma solução, você não vai encontrar isso num livro, né? Ou se você achar, não, eu não vou conseguir atender bem, para eu atender bem é melhor realmente eu separar meu marketing também por departamento. Vai aumentar meu custo? Vai, mas eu vou atender melhor o cliente. Então, tem os prós e contras. Muita coisa na nossa vida aí você tem que tomar decisão. Infelizmente, tudo na nossa vida, a todo momento, principalmente no meio empresarial, a todo momento você tem que tomar decisão. Uma das coisas difíceis da vida, né? E aí vai muito também com base na experiência, né? A gente, quando está trabalhando num setor há muitos anos, você vai testando uma coisa, vai testando outra, você vai vendo o que funciona melhor. Normalmente,
Você pega lá uma CIA da vida, lá essas empresas que normalmente trabalham nessa modalidade de estrutura aqui, eles já vieram ao longo dos anos testando, né? Como é que ele vai trabalhar com a questão do marketing aqui, se vai ser individualizado, se vai ser um só para tudo, como é que vai ser, se é realmente essa estrutura a melhor. De repente, em algum momento, eles testam uma outra estrutura. Aí, daí a pouco, percebe que não foi melhor, que piorou, volta na estrutura atrás. A gente vai testando, vai acertando, vai errando, vai aprendendo. Eu trabalho nessa área de condomínios aí, né, gente? Hoje, eu tenho uma noção, modéstia à parte, muito boa para mim trabalhar um comercial de uma empresa de administração de condomínio. Agora, eu estou nessa vida de administração de condomínio há 20 anos. Desde que eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego foi numa administradora de condomínio. De lá para cá, eu nunca saí desse segmento. Eu estou trabalhando de dia em administradora e à noite dando aula. Então, é 20 anos trabalhando, eu já testei um monte de coisa, já errei demais na vida. Tem muita coisa. Anteontem, numa aula de segunda-feira também, um aluno toda hora vem te perguntar, professor, mas o que é melhor para a empresa? Eu trabalho numa empresa assim, o que é melhor? Eu falo, olha, é difícil eu chegar assim de cara e falar, olha, usa tal. Porque eu não sei, eu não sei a realidade daquela empresa. Às vezes, dentro do mesmo setor, tipos de empresas parecidas, uma usa uma estrutura, outra usa outra estrutura. Para uma empresa lá, uma estrutura foi mais vantajosa, ela arrumou um jeito de trabalhar melhor com aquele tipo de estrutura. E a outra de cá se adaptou melhor naquele outro tipo de estrutura. Então, a gente vai modificando, vai errando, vai aprendendo. O importante é aprender com os erros. Vai tendo o feedback do cliente, vai ouvindo o seu consumidor, vai ouvindo o funcionário. Um administrador hoje, gente, uma das principais funções, uma das principais características que um administrador tem que ter é saber ouvir. Sabe, saber ouvir é importantíssimo na vida de um administrador, porque à medida que você vai ouvindo o seu consumidor, vai ouvindo o seu funcionário, vai ouvindo os seus parceiros, fornecedores, você vai percebendo aonde estão os erros, o que pode melhorar. Aí você faz uma adaptação aqui, e de repente a coisa melhora. Daqui a pouco você faz uma nova adaptação, e vê que não foi tão boa, volta um pouco atrás. E vai definindo até que você acha o modelo ideal de trabalho para aquele tipo de negócio que você está atuando. Sabe, é igual eu costumo falar. Não é querer mudar de assunto aqui não, tá, gente? Mas tem que passar um pouco das experiências que a gente adquire ao longo da vida para o aluno entender como é que a coisa funciona na prática. Porque uma coisa é você ler os livros, né? Você lê os livros, a teoria tem muita coisa que está nos livros lá, que na teoria você lê e fala assim, isso aqui é que funciona. Mas, de repente, você vai aplicar lá na sua empresa e, de repente, lá naquele tipo de empresa, aquilo não funciona tão bem daquele jeito que está lá no livro. Você tem que fazer alguma adaptação. Infelizmente, né? Tudo que está escrito no livro lá, que é só chegar e aplicar lá, que é certeza de que aquilo vai dar certo. Né? Eu falo, eu trabalho na área comercial. Né? Então, como eu falei, depois de 20 anos trabalhando nesse setor, eu aprendi como é que eu vendo a empresa. Qualquer empresa dessa área que me contratar, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como é que eu vou vender, como é que eu vou treinar minha equipe de vendas, eu já sei como é que nós vamos conseguir conquistar cliente. Se eu resolver mudar de ramo um dia na vida, falar uma empresa aí, vamos supor, uma concessionária que vende carros novos e usados, resolver me contratar. Eduardo, soube que você sempre foi um excelente gerente comercial, estou precisando de um gerente comercial para minha concessionária. Quero que você treine minha equipe de vendas. Beleza, eu vou lá para a concessionária. Eu vou ter que reaprender muita coisa. Uma coisa é vender o contrato de administração de condomínio, que é um serviço. Uma coisa é vender contrato de administração de condomínio. Outra coisa bem diferente é vender carro. Vender é uma coisa só, mas vender serviço é uma coisa, vender produto é outra. Vender carro é uma coisa, vender joias é outra coisa, vender perfume públicos diferentes. A forma de venda é diferente, a forma de divulgação, de você atingir seu público é diferente. Então,
Você tá vendo a Doutor, dificuldade que a tu gente acha que, tem nisso? Pode tu falar. acha que vender produto não é mais fácil que vender serviço, não? Não vender serviço é dificílimo, porque quando você vai vender produto, vamos supor que eu esteja vendendo celular. Eu tenho como chegar para você aqui, ó, ligar o celular na sua frente e te mostrar, Douglas, olha aqui a funcionalidade do celular, ó. Ele tem essa função aqui, papapá, vou te mostrar, você vai poder testar, você vai poder usar, você vai ver o produto. Agora, serviço, na maioria das vezes, é intangível. Como é que eu vou te mostrar o serviço da administradora de condomínio que eu trabalho? Se você quiser contratar a minha empresa lá. Eu não tenho como te mostrar o serviço. Então, vender serviço tem esse desafio. É muito, muito difícil vender serviço, eu acho. Ah, então pro senhor, se o senhor mudar de ramo, vai ser mais fácil pro senhor vender produto do Não, que, do que outra pessoa, né? Porque o senhor já vende já serviço, como o senhor está dizendo que é mais difícil. mas depende muito do produto também, né? Igual eu tô falando, tem produtos muito variados, ué. Imagina só, se eu for para uma concessionária para vender carro, é uma coisa. Agora, imagina se uma empresa da construção naval me contrata para vender navio. Cara, é um universo completamente, mas muito diferente. Uma coisa, sabe? Então, assim, tudo na vida, a gente tem que ver, a gente tem que estar sempre reaprendendo. Você estuda um negócio, trabalha numa área, de repente um dia você muda de área, de repente você vai trabalhar né, fazendo a mesma função, mas numa área diferente, você tem que reaprender. É complexo. Eu sou um bom gerente comercial na área que eu atuo. Né? Eu sou um bom, eu 20 anos trabalhando com isso e tal, desenvolvi minha forma. Se eu sair dessa área, eu vou ser gerente comercial num banco, por exemplo, para vender produtos financeiros, vender cartão de crédito, gente, eu vou ter que reaprender tudo de novo. É muito diferente eu treinar uma equipe de vendas para abordar cliente, para convencer o cara de fazer o cartão de crédito com o banco, para vender seguro. É muito diferente do que vender a administração de condomínio. Então, assim também, eu estou dando exemplo aqui meu na área de vendas para você ver o tanto que as coisas variam de empresa para empresa. Assim também, como eu estou falando, nessa questão aqui dessas estruturas aqui, ó. Às vezes a maior dificuldade que a gente tem, porque não existe, não está escrito em livro lá assim, né? Para restaurante, o melhor tipo de departamentalização é por cliente. Para a concessionária, o melhor tipo de departamentalização é por produto. Isso não está escrito em lugar nenhum. Você não vê isso no vídeo, você não vê livros, você não vê em lugar nenhum. Igual eu falei, pode ter duas empresas do mesmo ramo, elas vendem o mesmo, um restaurante lá num determinado lugar numa cidade e um outro restaurante num outro lugar da cidade. Um usa um tipo de estrutura, o outro usa outro. Um preferiu focar naquela coisa dos clientes. Ela vender alimentos separado por cliente. Tem os veganos, tem aqueles fit, tem não sei o quê. E o outro restaurante, ele vende comida de um modo geral para todo mundo e resolveu a departamentalização funcional. E aí você vai ver, os dois funcionam. Todos os dois estão felizes lá. Todos os dois estão dando certo. Aí você fica, ué, mas engraçado, mesma coisa, todos os dois são restaurante. Um usa um tipo de departamentalização, o outro usa outro. Mas aí cada caso é um caso. Por isso que eu falo, a gente precisa estudar e entender. Eu já falei com vocês, quando eu vou fazer algum tipo de consultoria ou alguém me pede alguma ajuda para dar uma ajuda lá na empresa dele lá e tal, o cara já vem quente querendo uma solução, né? Nossa, eu estou precisando de fazer isso, precisando fazer aquilo, o que é melhor, o que eu faço? Não tem jeito de eu, assim, de imediato, já dar um diagnóstico. Eu falei isso na semana passada. É igual um médico. Tem que pedir exame médico, tem que analisar o paciente, tem que entender a dor do paciente para poder entender o problema que ele está passando, para poder ver qual o melhor remédio para aquilo. É a mesma coisa no mundo da administração. O cara me fala, a minha empresa é de concessionária de carro, eu estou querendo aumentar a rede, o que eu preciso fazer? Não sei, eu tenho que visitar, eu tenho que entender qual que é o público-alvo dele, que tipo de produto realmente que ele vende, como é que ele está
e aí entender uma série de coisas para eu poder identificar a melhor solução para ele. Na departamentalização também, eu tenho que entender os funcionários que ele tem, os produtos que ele fabrica, que ele vende, o tipo de cliente que ele atende, para eu poder falar, opa, não, aqui eu acho melhor a gente pôr a estrutura dessa forma. Eu acho que essa estrutura aqui vai funcionar melhor aqui. Esse é o grande dificultador. Né? Só matando aqui, então, ó, os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos de cliente, o que torna a administração mais complexa, mais difícil você tomar conta dos departamentos. As demais atividades e objetivos da organização, por exemplo, produtividade e eficiência, podem tornar secundários devido à preocupação excessiva com o cliente. Então, é um tipo de estrutura que ela está muito voltada para o cliente em si. Né? Tem suas vantagens, mas você tem que, na hora de operacionalizar isso aí, tomar certos cuidados para não te trazer problema e, em vez do negócio funcionar positivamente, funcionar negativamente. Aumentar demais o seu custo, de repente, tem que analisar tudo para ver se vai compensar adotar ou não. Mas a gente sabe que tem um ganho muito grande aqui, né? Que você está muito focado no cliente, vai conseguir atender melhor as necessidades de cada um dos clientes seus. Porque, às vezes, o problema maior do marketing, um dos maiores problemas, por isso que existe a tal da segmentação que a gente vê no marketing. Um dos maiores problemas que a gente tem no marketing é isso, a empresa querer vender o mesmo produto para todos os tipos de cliente e ela sempre vai desagradar alguém, não tem jeito. Você faz uma coisa no seu produto para agradar umas pessoas daqui, desagradam a outras pessoas dali. Né? É um problema sério. Tem uma história, né? Uma história no mundo do marketing aí que eu contava, que serve para a gente entender também esse problema ali, isso que eu estou falando ali na departamentalização por cliente. A história é simplesinha, é a seguinte, tinha uma cidadezinha pequenininha, é uma história, não é verdade, né? É uma história para entender segmentação. Uma historiazinha pequenininha, uma cidadezinha pequenininha, tinha só uma loja de roupa. E a dona da loja era a única loja de roupa da cidade, e a dona da loja era uma pessoa muito chique, muito granfina, que ela gostava de roupas caras e boas, então a loja dela só tinha roupas boas e caras. Era uma loja top de linha. Mas na cidade só tinha essa loja, era a única loja que tinha na cidade. Então todo mundo comprava, a loja dela vendia. Mesmo os produtos dela sendo um pouco mais caros, né, porque eram produtos melhor, de qualidade melhor, ela tinha muito bom gosto, ela gostava de coisa boa, só botava produtos chiques na loja dela, eram mais caros, mas vendia porque era a única loja. E ninguém reclamava, né? Todo mundo comprava, era a única loja, pronto. Um belo dia, abriu uma nova loja na cidade, veio de fora uma nova loja. Aí uma nova loja se instalou com produtos com uma qualidade um pouco menor, com preços melhores, com preços mais baixos. O que aconteceu? Uma boa parte dos clientes da primeira loja começaram a comprar da loja nova, porque tinham produtos mais baratos. Aquelas pessoas estavam buscando produtos mais baixos. A mulher da primeira loja começou a perder cliente. Ela começou a perceber que as vendas da loja dela estavam caindo. Fez uma pesquisa e entendeu que muitos clientes dela tinham deixado de comprar dela porque estavam preferindo comprar produtos mais baratos da outra loja. Aí o que ela fez? Ela também, então, passou a vender produtos de uma qualidade um pouco pior, mas com um preço menor. Aí ela ficou com as duas linhas de produto. Daí um tempo, alguns clientes dela começaram a reclamar com ela que os produtos dela caíram a qualidade. Aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Ai, meu Deus do céu. E agora, né? Nunca que consegue atender o cliente. Se ela trabalha com produtos mais caros, melhores, os clientes reclamam e vão lá para a concorrência porque o produto da concorrência é mais barato. Aí eu coloco também produtos mais baratos, aí meus clientes começam a reclamar que a qualidade dos meus produtos pioraram. Então, o que eu vou fazer? Então, o que você faz? Por isso que existe a segmentação. Aí você entende que você nunca vai conseguir atender com o mesmo produto, atender todos os tipos de cliente.
para o seu segmento? Não tem jeito. Os clientes têm gostos variados, têm preferências diferentes, muito distintas uma das outras. Tem gente que quer uma roupa que gosta de qualidade, que gosta de roupas melhores, mais caras, e não se incomodam de pagar mais, querem uma roupa com pano bom de qualidade, e tem outras pessoas que querem produtos mais baratos, não têm condições de comprar roupa cara, não se incomodam com roupas de qualidade pior, querem pagar mais barato. Tem gente de todo gosto no mercado. Então, a empresa tem que entender, por isso que segmenta, eu tenho que ter Então, aí, normalmente, a empresa faz isso, ela segmenta ali por tipo de cliente. Posso ter um departamento, né, de roupas mais chiques, com preço mais elevado e tal, boto ali um setor só com aquele tipo de roupa, um setor com outro tipo de roupa, com uma qualidade um pouco menor, com preços menores, para atender um outro tipo de público. O que não dá é eu querer, com um produto só, atender todo mundo e achar que todo mundo vai ficar feliz. Sempre vai ter alguém reclamando, né? Então, assim, isso ajuda a gente a refletir, né? Quando você vai analisar uma empresa, você tem que entender muito bem o que ela está vendendo, o que o público-alvo dela quer. Ah, professor, que bacana. Sim, muito bacana. Departamentalização por processos. Acabando já essa fase de departamentalização. Muita coisa na cabeça. As atividades agora, gente, por processo, são agrupadas de acordo com as etapas de um processo. Vamos entender isso já, com exemplos também. Portanto, considera a maneira pela qual são executados os trabalhos ou processos para a consecução de uma meta ou objetivo específico. É basicamente empregado nos estabelecimentos industriais, é comum nas indústrias, né? Onde você tem as linhas de montagem, cada setor vai fazer uma parte de um produto. Depois, no final, junta as peças todas. Então, são processos, né, que existem. O desenvolvimento do processo utilizado pelas organizações está relacionado com a estrutura do produto, para que se obtenha da melhor maneira possível o aumento da eficiência e qualidade do produto. Lá no vídeo da semana passada que eu mandei, ele dava o exemplo do Aurélio, que era de uma escola de inglês. Lá no vídeo, lá, ó, ele tinha, até fiz uma colinha aqui, tinha um processo. A pessoa, quando ela chegava para conhecer a escola, ela tinha um processo de apresentação de toda a empresa, de toda a escola, para aquela pessoa que estava lá se matriculando, queria conhecer, tinha um processo para apresentar a pessoa. Depois que ela se matriculava, tinha um outro processo da matrícula. Todo um processo, então era todo processo. Naquele caso lá, o Aurélio preferiu separar a empresa dele por processos. O desenvolvimento do processo utilizado pelas organizações está relacionado com a estrutura do produto para que se obtenha da melhor maneira possível o aumento da eficiência e qualidade do produto. Então, ó, pegando aqui, né, no gancho ali que eu falei ali da indústria, né, pode ter uma indústria de roupa, por exemplo, né, que aí você separe lá, ó, pelas seções, seção de preparação do tecido, prepara primeiro o tecido e tal, depois vem a seção de corte, só cortar o tecido, depois a seção de estamparia, seção de montagem. Então, em indústrias que fabricam produtos, uma boa parte dela, também não quer dizer que são todas, tá? A gente nunca que pode generalizar, falar que todas são, não. Mas uma boa parte usa muito esse tipo de estrutura, porque em muitas indústrias que fabricam produto, né, elas têm muito bem definido lá dentro os processos de montagem do produto. Ela compra a matéria-prima, aí primeiro tem toda uma preparação da matéria-prima, preparou a matéria, aí tem um departamento cheio de gente, com dezenas de pessoas trabalhando ali na preparação, elas se especializam naquilo ali. O trabalho daquele setor é única e exclusivamente preparar a matéria-prima para o próximo passo. Preparou, passa para outra seção. A outra seção vai pegar a matéria-prima, vai não sei o quê, vai transformar ela. Uma outra seção vai embalar o produto e vai ter lá no final ainda a seção para vender, né? Aí também tem vantagens e desvantagens. Cada unidade organizacional é uma etapa no desenvolvimento do produto, como vantagens, né?
a focalização e a sequência de processos facilita o seu trabalho de início até o fim do trabalho. Maior especialização de recursos. Você vai ter recursos mais bem alocados, máquinas, equipamentos, recursos, materiais, alocados em cada sessão, né? Possibilidade de comunicação mais rápida das informações técnicas entre cada setor, né? Cada setor ali vai trabalhar melhor. Desvantagens. Com o mesmo problema encontrado na estrutura funcional, ocorre a redução da cooperação e comunicação interdepartamental. Pode ter um problema de como a comunicação funciona bem entre o setor, né? Dentro do setor, a comunicação é provável que funcione muito bem, aquele setor unido trabalhando ali, mas entre os departamentos tem que ter uma boa coordenação lá em cima, uma boa direção, porque senão você pode ter algum problema de comunicação entre os departamentos, entre as seções. Cada departamento tem seus próprios objetivos e prioridades, que sob pressão criam-se diversas barreiras e conflitos. O pessoal também, eles botam muita pressão. Essas indústrias aí, né, tem prazos, metas, e outra coisa, um problema, né? O trabalho de um setor, de uma seção, depende do outro. Né? Então, esse é um probleminha também, por isso que gera muita pressão. Porque quem trabalha lá na montagem, se o departamento de caqui não prepara a peça para montagem, o pessoal da montagem não vai ter como desenvolver a parte dele. Né? Então, às vezes, se não tiver uma coordenação lá em cima muito boa, você pode ter um tipo de problema de coordenação entre os departamentos. Cada administrador no departamento, na seção de processo, é especialista em apenas uma parte do processo, não sendo capaz de concluir um processo por inteiro. Então, cada setor vai se especializar na sua área, no seu serviço, no seu trabalho. Então, é provável que o chefe de um setor, ele entenda bem do seu departamento, ele não entende dos outros departamentos. Se ele precisar suprir o trabalho de um gerente do outro departamento, ele vai ter dificuldade, porque ele entende muito, por exemplo, lá da preparação da matéria-prima. Ele não entende dos outros processos. Né? Pode ser um pequeno problema aí, que tem que haver uma coordenação muito boa lá em cima. Em todas as situações na vida, né, gente? Em todas as situações da vida, estou falando aqui, toda hora eu falo da questão da liderança lá de cima. Por isso que a gente estuda tanto liderança. As faculdades hoje é um assunto muito, 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 muito abordado. A gente vê tanta palestra, tantos cursos nessa área de liderança. A gente vê muita coisa nas redes sociais voltada para a liderança. Tem tanta gente, tem uma quantidade de cursos que eu vejo sendo oferecidos nessa área de liderança. Porque realmente as empresas de hoje, elas buscam a figura do líder. E é uma outra dica, gente, que eu dou para os meus alunos. Eu falo com todos os alunos meus, de todas as turmas. Em algum momento eu paro um pouquinho, faço eles refletirem. Gente, você quer crescer na vida de vocês? Se você está buscando crescimento, e é lógico que você está buscando crescimento, você está fazendo a faculdade aqui, não é à toa. Né? Ninguém está aqui pagando a faculdade, né? Investindo o seu tempo aqui, né? Assistindo aula até 9 horas da noite, a semana toda aí, fazendo provas e tal, para não crescer na vida. Ninguém está querendo ficar estagnado lá embaixo. Todos vocês, sem exceção, têm certeza que quer crescer na vida. Para crescer dentro de uma... E vocês estão, um curso que vocês estão fazendo aí, vocês vão, né? Eu sei que tem alguém que vai para a área aí de concurso público depois, vai fazer concurso público e tal, mas uma boa parte dos alunos vão para iniciativa privada, para empresas. Para você crescer, você vai ter que crescer lá dentro da empresa. Para você crescer dentro da empresa, você tem... Quanto mais você cresce, mais pessoas você tem abaixo de você para você tomar conta, para você comandar, para você liderar. Então, mais você precisa conhecer sobre liderança. As empresas modernas hoje, elas buscam o líder. Estão de olho em pessoas que têm características de liderança. Aí eu falo aqui, gente, porque tem aluno que fala comigo. Ah, professor, mas o líder, a pessoa normalmente ela já nasce líder. E não é mentira isso é um mito. Não é verdade.
Não é que as pessoas já nascem líder. Eu sei, eu concordo que tem algumas pessoas que elas já têm uma predisposição maior, um talentozinho maior para liderança e tal. Mas qualquer ser humano pode aprender a ser um bom líder. Por isso que tem uma matéria, a disciplina chamada liderança. Eu dei aula de liderança minha vida inteira em faculdades. Até uns 2 períodos atrás eu tinha turma de liderança na Uniswan. 2 períodos para cá que mudou um pouco minhas turmas aí, eu não tenho mais a turma de liderança. Eu sempre dei aula de liderança. Se a gente tem a disciplina de liderança, é porque é possível ensinar liderança. Se não fosse possível ensinar, nem tinha disciplina. Então, é possível você aprender a ser líder. Tem uma série de teorias bacanas que você precisa aprender para ser um bom líder. E você precisa desenvolver, porque você começa a trabalhar numa empresa, os diretores da empresa, eles estão olhando, o pessoal lá de baixo, lá, que está começando agora, eles já vão olhando. Quem tem habilidade de liderança? E aí a empresa vai priorizar, dar promoções, dar, melhores condições para pessoas que têm capacidade de liderança. Se perceber que você não tem habilidade para lidar com pessoas, não tem essa habilidade para liderar, você vai ficar paralisado lá na empresa, você vai ficar estagnado lá embaixo lá, né? É uma dica que eu dou, pessoal. Se quer um livro bom de liderança, eu até posso indicar O Monge e o Executivo. Muito bacaninha. Eu vou escrever aqui no chat, ó. O Monge e o Executivo. É um livro fantástico sobre liderança, gostoso de ler. Não é um livro teórico, ele conta uma história. Ele fala muito sobre a teoria da liderança, mas ele tem uma história, que é uma história bacana e tal. Então é bem interessante, é uma leitura gostosa e você vai aprender muita coisa sobre liderança. E é um livro barato relativamente, né, perto desses outros livros acadêmicos aí. É um livro aí que hoje, não sei, deve estar, vamos ver aqui, quer ver, ó? Vamos tentar ver para você, só para você ver a capinha dele, ó. Monge e o Executivo, olha lá. Eu ia perguntar o preço, professor. Olha lá, quanto é que custa o Monge e o Executivo? Vamos ver aqui, Pedro. Primeiro vamos ver para você ver a capinha dele, ó. A capinha dele aqui tá meio esquisita, mas ele é um amarelozinho. Ó. Ó, esse aqui, ó, do James Hunter. Epa, passei o troço aqui. Aqui, R$ 59,90. Aqui tem mais barato. Se você... Esse aqui, ó, do James C. Hunter, O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. Aí, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ver para você aqui. Preço. Ó, você acha que é R$18,90. Tá vendo? Na internet, ó, na Americanas, ó. Eu já vi muito nos próprios caixas da Americana. Já viu ali quando você entra na loja americana, você vai passando no caixa, tem que um monte de bala de um lado e do outro ali, até você sair lá no caixa lá para pagar. Tem ali normalmente uma seção com os livrinhos ali. Eu já vi muito nas lojas americanas, sempre em promoção, nessa faixa aí de 20, ali, tá R$18,90 no site da Americana. Olha aqui um site aqui de R$11,90, ó. Tá vendo? R$20, R$18,90. A maioria aqui dos sites aqui pela internet está na casa dos R$20. E é um livrinho, ó, um livro que eu aconselho vocês, toda administração de empresa, todo administrador, todo aluno de administração de empresa tem que ler esse livro. Se for dessas áreas de recursos humanos, também tem que ler esse livro. Contabilidade também, tudo que mexe com empresa, engenharia da produção, todas essas áreas aí devem ler esse livro aí. Mas vamos voltar aqui, então, para nós falar do departamentalização por projetos. Também é fácil de entender. No arranjo da departamentalização por projetos, as atividades e as pessoas recebem atribuições temporárias. O gerente de projeto é o responsável pela realização de todo o projeto ou de uma boa parte dele. Terminada a tarefa, o pessoal que temporariamente havia sido destinado a ela é designado para outros departamentos ou outros projetos.
Nesse tipo de departamentalização, a estrutura organizacional deve ser flexível e imutável, porque é de acordo com os projetos que a empresa pega, né? A empresa pega um projeto lá para montar uma estrutura daquelas de plataforma naval da Petrobras, está com um projeto lá para montar aquela estrutura lá no meio do mar, para construir lá, para explorar petróleo no meio do oceano. Então, tá lá o projeto da construção daquela plataforma. Aí você pega o pessoal e realoca o pessoal todo lá naquele projeto lá, que de repente vai durar um tempo, né? Meses ou às vezes anos. Tem todo o desenvolvimento daquele projeto, que pode, de repente, dura muito tempo. Aí terminou aquele projeto, entregou o projeto, aí a empresa já está pegando um outro projeto, um outro lugar, de repente, um outro tipo de negócio, né? Um outro projeto lá para construir um outro tipo de estrutura, aí vai pegar aquele pessoal, realocar naquela nova estrutura, ou alguns não vão ser realocados ali, outros sim, né? Mas é por projetos, então. Então, por isso que tem que ser flexível e imutável, né? Vai mudando de acordo com os projetos que a empresa vai pegando. Com capacidade de adaptar-se às necessidades de cada projeto a ser realizado, tendo alta coordenação entre os departamentos. Ó. Então, você, como eu disse na aula passada, você também pode ter algum tipo de estrutura que não necessariamente você foque só por projeto, você pode mesclar uma estrutura com outra. Eu falei isso na aula passada, né? Dei até esse exemplo aqui, ó. Você pode ter uma empresa que tem uma estrutura funcional, mas tem uma parte de projetos dela lá que você separa a divisão do departamento por projetos. Ó. Então, pode ser uma empresa, por exemplo, que faça esses projetos navais, né? Ela tem a sede dela, por um exemplo, né? Centro do Rio de Janeiro, que é uma grande empresa, ela pega diversos projetos, né? Por aí afora, no Brasil todo, pega projetos pelo Brasil todo, aí tem a sede dela no Rio de Janeiro, então aí na sede dela lá, ela tem os departamentos dela, tem administração e finanças, tem área de marketing, tem o departamento comercial e tem o departamento de projeto da empresa, tá? Que aí a empresa, num determinado momento, vai estar trabalhando o projeto A, projeto B, projeto C. Projeto A, aquela plataforma lá da Petrobras, projeto B, um outro tipo de estrutura da construção civil, né? Aí tem as pessoas que cuidam da administração da empresa, tem o pessoal da área comercial e tem o pessoal da área de projetos da empresa. No exemplo lá, né, do vídeo, ele dá um exemplo lá do Daniel. Quem não assistiu o vídeo, depois assista para ver lá. Ele dá um exemplo de uma escola de ensino infantil, que tem um projeto da Feira de Ciência, tem um projeto lá das festas de fim de ano da escola. Então, são projetos, né? E ele achou melhor separar a escola dele por projetos. Aí também tem vantagens e desvantagens, né? Ó, vantagens, melhor cumprimento de prazo, que aí você tem um projeto, né, gente? Não sei se você também já viu uma outra coisa uma dica que eu dou demais, até para fazer outro parênteses aqui. Uma dica que eu dou demais para os meus alunos também. Uma área que está crescendo muito também nessa parte de administração de empresa é a parte de gestão. Tem que escrever ali, ó. Gestão de projetos. Uma outra área. Quer ver, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Quer ver? Eu já estudei muito gestão de projetos. Deixa eu ver se eu acho meu livro aqui. Na hora que eu preciso dos meus livros, eu não acho eles, não. Achei aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Só estou mostrando para você ver uma coisa. Eu fui fazer uma vez um MBA em engenharia financeira. Era um MBA em engenharia financeira. Chegou lá, no meio, tinha uma disciplina de gestão de projetos. O cara indicou esse livro, eu comprei um livro, ó. Mas nem é hoje o livro mais indicado, não. Estou só mostrando porque esse livro aqui, o professor lá do MBA indicou para a turma, eu comprei, e eu fiz essa disciplina, eu fui lá fazer um MBA em finanças, engenharia financeira, tive a disciplina de gestão de projetos,
eu vi a importância dessa disciplina, o tanto que é importante você estudar gestão de projetos. Tanto é que eu fiz questão de comprar o livro que o professor indicou, li esse livro todo. Hoje eu não me especializei em gestão de projetos, mas eu tenho uma noção muito boa. Eu gosto dessa coisa de projetos. Sempre que a gente vai fazer uma coisa, eu monto o projetinho, eu sei fazer o cronograma do projeto, sei fazer toda a estrutura do projeto, porque isso tem valor no mercado. Pessoas que têm... E hoje, gente, isso aqui é tão importante que existem MBAs focados em gestão de projeto. E hoje, gente, uma boa parte dos MBAs que tem no mercado, você vai fazer um MBA aí numa outra coisa que nem tem tanto a ver, você acha que não tem muito a ver com projeto, você vai fazer um MBA em gestão de pessoas, no meio do MBA tem uma disciplina lá de gestão de projeto. Uma boa parte, gente, uma boa parte dos MBAs hoje, mesmo que seja em outras áreas, MBA de marketing, tem uma disciplina lá dentro de gestão de projetos. De tão importante que isso é. Quer ver? Tem MBAs aí, MBAs em gestão de projeto, olha lá. Você se torna um gestor de projeto, tem um curso, depois você tem uma certificação. PMI, certificação PMI, se você consegue essa certificação, PMI, do inglês. Se você consegue essa certificação, depois eu vou escrever para você ver aí, PMI, como é que se escreve. Se você consegue a certificação PMI, você vai ser disputado no mercado, meu filho. Porque hoje, é que as empresas hoje mais buscam são pessoas que têm certificação nesse PMI e paga bem. Salários altos. Então, olha lá, MBA em gestão de projetos. Tem um monte. Tá vendo aqui, IBMEC, lá, online, MBA em gestão de projetos. COPEAD, lá da UFRJ, MBA em gestão de projetos. Mas tem um monte de... Tá vendo? Pegar um da FGV aqui, MBA em gerenciamento de projetos. Não, eu tenho que ficar preenchendo troço aqui, não vou ter paciência para isso aqui agora, não. Tá vendo? MBAs, aí quer ver a certificação, só para você entender. PMI. Curso com atualização. PMI. Fundação Vanzolini. PMP. Preparatório para certificação do PMI. Tá vendo aqui, Você tem um curso preparatório, você faz um MBA em gestão de projetos, faz um curso preparatório para você fazer a prova lá, para você conseguir a certificação do PMI. Se você consegue essa certificação, Jesus amado. Depois vocês pesquisam aí, eu estou só mostrando rapidamente aqui, porque eu sei que tem muitos alunos aí que já conhecem isso já, mas tem muito aluno que não conhece. E, de repente, se forma aí, está meio perdido na vida. Gente, se for trabalhar numa grande empresa, procura saber se essa empresa tem a área de projetos dela lá, procura saber como é que funciona, porque isso aqui é muito interessante e é uma área, gente, que está muito procurada, paga-se muito bem, salários muito bons para quem tem conhecimento de projeto, e se tiver a certificação de PMI, o salário é muito bom. Então, é uma outra coisa que eu dou de dica. Sempre que eu posso dar dica para os alunos, eu gosto de dar dica para os alunos. Depois, se quiser conversar comigo a respeito dessas coisas também, pode me mandar o WhatsApp lá, para a gente trocar ideias. Como eu disse, eu não sou gerente de projeto, eu não tenho certificação PMI, mas eu estudei um pouquinho, tenho uma noção, né? Eu vejo coisas no mercado aí, posso, de repente, dar uma luz para o aluno. Então, você tem melhor cumprimento de prazo, melhor atendimento ao projeto do cliente, grande concentração de diferentes recursos em uma atividade complexa com produtos de grande porte, permite alto grau de adaptabilidade, aceitando novas ideias durante o desenvolvimento dos trabalhos. Agora, desvantagens. Tem as desvantagens. Quando termina um projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar pessoal ou paralisar máquinas e equipamentos. De repente, num momento de alta no mercado, né?
A empresa está com 10, 12 projetos aí, então contratou pessoas, alocou pessoas naqueles projetos, investiu em máquinas, está lá com 12 projetos caros, tocando aqueles 12 projetos aí e tal. Mas pode entrar num momento de recessão naquele setor, igual a gente viu, né? Nós vimos aí há pouco tempo aí a recessão que deu na área de construção civil. A área da construção civil, normalmente, eles trabalham muito por projetos. Construção civil, você pode ter certeza, que é uma área que trabalha muito. Cara, igual eu já participei, porque eu sou da área de condomínios, né? Então, uma vez a gente estava fazendo uma parceria com uma construtora, então a gente foi fazer uma visita lá nas instalações da construtora, estava fazendo uma parceria, ela ia passar condomínios para a gente lá e tal, e aí a gente foi com o gerente de projeto da construtora conhecer lá as maquetes dos condomínios que eles estavam construindo. Isso foi lá em 2011, 2012. Depois eu vou conversar com a Rafaela. Quero conversar com você, Rafaela. Então, Rafaela, eu fui lá numa... deixa eu ver se eu lembro agora qual que era a construtora. Tem tanto tempo, tem 10 anos já. Foi 2011, 2012. Eu sei que, gente, foi uma coisa mais impressionante. O gerente de projetos lá levou a gente para uma sala. Rafaela, eu não sei se na sua empresa tem isso, tinha uma sala grandona, mas uma sala grandona, cheio das maquetes dos condomínios que eles estavam construindo e para o futuro, e o que eles tinham de projetos para o futuro para construir. E aí eles passaram um vídeo. Aí a sala, olha que bacana, o que aconteceu lá, Rafaela? Aí eles foram fazer uma demonstração para a gente, um monte de maquetes, né? Aí apagaram-se as luzes, aí ficava só uma luz assim, que ela ia focalizando, e o áudio passando, um cara falando, né? Você está vendo? Aí a luz ia focalizando o projeto que o cara estava falando. Fica nos instantes. Lá tinha uma sala grandona, sabe? Com um monte de maquetes. Aí a luz focalizava numa maquete lá e o cara falando, né? Passando um vídeo no telão e o cara falando, essa construção de um projeto é uma construção de um condomínio, de não sei o quê, condomínio residencial, papapá, de Jacarepaguá, que vai ter tantos apartamentos, tantas famílias, não sei o quê, parará, falava das características todas aquele. Agora você vai ver, aí a luz ia andando e iluminando o outro projeto, e o vídeo ia passando, e o cara falando, explicando. Mas assim, uns 8 ou 10 condomínios que eu lembro que eles estavam construindo, condomínios grandes. Então, é um tipo de exemplo desse tipo de coisa. Então, naquele momento, né, lá, esse negócio estava em alta. Agora, chegou 2014, 2015, foi uma tragédia para esse segmento da construção civil. Ficou anos aí numa decadência. Muitas construtoras fecharam. Outras não fecharam, mas reduziram seus projetos, né? Então, imagina, aquela construtora que estava lá com 12 condomínios, 10 condomínios sendo construídos, quando vê daí a pouco, mingou para 3, 4 condomínios. Dispensou um monte de gente, foi um monte de gente mandada embora, realoca pessoas e tal, mas muita gente foi mandada embora. Então, tem épocas melhores do que outras, né? E aí, eu vou voltar a falar com a Rafaela já. Aí, olha lá, devido a essa descontinuidade, pode também causar desânimo nas pessoas devido à imprevisibilidade de futuro no emprego. Anuncia-se uma recessão aí, o pessoal já começa a entrar em depressão, com medo de daqui a pouco ficar sem emprego. Ela está lá envolvida no projeto dela. A hora que ela acabar o projeto, ela vai ser realocada no outro projeto. Se a empresa, de repente, não conseguir pegar mais projetos, ela vai ser desligada da empresa, né? E pode acontecer de cada grupo se dedicar exclusivamente ao seu projeto, esquecendo que é parte de um todo, né? Porque ali o pessoal da construção civil está construindo lá um condomínio, ele tem que pensar na empresa como um todo. Ele não está lá trabalhando só naquela construção daquele condomínio, né? Rafaela, onde você trabalha, minha querida? Conte para mim. Ou você não está tendo jeito de você falar? Direcional, conheço. Então, você trabalha na Direcional. Que área você trabalha lá, querida? O que você está fazendo lá? Qual área? Ô, Rafaela, acabei de comprar um apartamento na Direcional. Se você fosse vendedora, eu ia te dar uma moral.
Pronto, agora eu posso falar. Pelo computador não está funcionando. Eu trabalho na área administrativa, eu trabalho no escritório. Você faz administração de empresa? Eu sou da Faculdade? parte das notas fiscais. Não, mas a faculdade que você faz? Isso, administração. Aí você hoje trabalha na área administrativa lá da empresa. Isso. Eu trabalho lá há Então, 3 anos já, desde o início eu trabalho na área administrativa. então você pode procurar saber que eles têm a área de projetos dele lá, não tem? Tem sim. Tem um gerente de projetos lá, não tem? Tem. O gerente fica na sede em Belo Horizonte. O gerente de projetos fica na sede em Belo Horizonte. Isso. Então, de repente, é uma boa, de repente, se vocês engatar mesmo lá na empresa, vão torcer para que dê certo, que é uma empresa bem bacana e tal. Você crescer lá dentro, lá, de repente, quem sabe também uma hora você vai para essa área de projeto. É muito boa, hein? Uma área Eu já ouvi falar boa, sobre. assim. Não é só para engenheiro, não, tá? Muita gente fala, não, professor, mas esse negócio de gerente de projeto, isso é para engenheiro. Não é só para engenheiro. Tenha muito administrador de empresa aí trabalhando como gerente de projetos aí, se dando bem na vida. Né? Se você cai nessa área lá e adquire experiência nessa área, você não fica sem emprego nunca na vida. Porque as empresas hoje já estão batalhando por... Tem mais emprego do que profissional na área de projetos aí no mercado. É verdade. Uma hora que você puder, tenta conversar com alguém lá sobre essa área de projeto da empresa. Né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil no país. Né? Pode ser que essa área hoje não esteja tão bombando lá, porque está, como eu falei, esse segmento de construção civil teve uma queda muito grande de alguns anos para cá. Agora que está começando, né? Esse ano aí que o negócio começou, as construtoras voltaram a construir novamente, mas ainda estamos vivendo um momento ainda meio difícil, nem saímos ainda de recessão, né? O Brasil, na verdade, a gente ainda vai amargar aí, sei lá, uns 2 ou 3 anos aí de muita dificuldade ainda, até que realmente, se a gente conseguir para acabar de vez mesmo com essa porcaria desse coronavírus aí, sei lá, daqui uns 2, 3 anos aí, o mercado aquece novamente, mas nós ainda estamos vivendo uma fase ainda meio difícil. Mas procura saber uma hora mais, um pouquinho mais sobre esse departamento de projetos lá para você ver. Se puder trazer alguma coisa para a gente, para os nossos colegas aqui, é bom. Pode deixar. Bacana, direcional. Muito legal. Quando eu tiver com a minha administradora de condomínio, você vai me ajudar a fazer uma parceria lá com a direcional. Vocês passarem os condomínios para eu administrar. Você sabe que é assim que a gente se dá bem na vida, né? Networking é assim, ó. Gente, meu filho, nunca que sabe o que acontece. Eu estou abrindo minha empresinha hoje aqui, mas eu pretendo, daqui a pouco, transformar o negócio numa administradora de condomínios aí. Se Deus quiser, daqui uns anos, vou estar com a minha administradora de condomínio. Ou, quem sabe, eu estou dando consultoria numa administradora aqui. Quem sabe o negócio encaminha para mim lá nessa administradora. Quem sabe daqui a um tempo aí, a gente não faz uma... Porque é assim que se faz as parcerias. Daqui a pouco a Rafaela é promovida lá, vira uma gerente administrativa poderosa lá dentro. Daqui a pouco a Rafaela, que está mandando e desmandando lá dentro. Daqui a pouco o mundo dá voltas, meu filho. A gente se encontra aí. Rafaela, você ainda está aí? Deus te ouça, professor. Ué. E aí, quem sabe, a Rafaela vira e fala, nossa, professor, você não imagina, nós estamos aqui procurando uma administradora de condomínio para fazer uma... Opa! Então, chegou o momento. Ué. É assim que as coisas acontecem na vida. Vamos mantendo contato, professor. Networking Vai é muito importante. Exatamente. E eu conheço pessoas de outras construtoras aí, uma hora, quem sabe, precisar de qualquer ajuda aí, que eu puder ajudar, será um prazer. Pessoal, vamos lá, ó. Departamentalização matricial. Este é um modelo híbrido, muito usado hoje também, tá? Que apresenta maior flexibilidade e é uma excelente alternativa para empresas com foco em projetos também. Tá ligado a projetos também.
Tá? A modalidade construtoras, às vezes, usam muito esse tipo de departamentalização aqui, que a gente vai ver. Que ela é uma mescla da funcional com projetos. A modalidade de departamentalização matricial é uma junção de duas modalidades diferentes. Viu aqui, ó? Geralmente, essa junção refere-se à fusão entre a estrutura funcional, aqui estava escrito aqui, eu não sabia, e a estrutura por projetos. Mas pode acontecer a junção da estrutura funcional com outra modalidade qualquer escolhida pela empresa. Mas a maioria que a gente vê é funcional com projetos. A departamentalização matricial, tendo em vista sua característica de responsabilidade compartilhada, exige nível de confiança mútua e capacidade de improvisação na solução de problemas. A gente vai entender já, peraí. Dessa forma, é importante o estudo de liderança dos elementos da alta administração, que tem grande influência em relação ao conflito inevitável desse tipo de departamentalização, que pode ser minimizado se administrado com eficiência e eficácia. É só um texto inicial aqui, vamos entender aqui o que o Rebouças quis dizer. Agora, muitas construtoras usam muito isso aqui, tá? Olha lá para você ver, Você tem a diretoria lá em cima, pode ser presidência, diretoria e tal. Aí você mantém os departamentos funcionais, gerente financeiro, gerente de marketing, gerente de RH, pode ter outras áreas, né? Gerência de vendas, gerência de produção, de outras coisas qualquer, de logística, sei lá, tem todos os departamentos, mas aí eles funcionam de forma cruzada com os gerentes do projeto. Então, uma construtora, pegando esse exemplo aqui, né? De repente, minha querida Rafaela, procura depois analisar lá na direcional, tenta identificar como é que funciona lá. Porque eu já vi construtoras aí que usam esse tipo. Você tem o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento de RH, e aí tem lá os projetos, Está construindo um empreendimento tal, lá no Engenho de Dentro, gerente produto B, projeto B, construindo outro empreendimento lá na Barra da Tijuca, projeto C, construindo outro empreendimento lá em Campo Grande. Então, são 3 projetos que a empresa, no nosso exemplo aqui, que a empresa está envolvida, né? Você tem o gerente de cada projeto aqui, que pode ter um gerente tomando conta dos 3 também, né? Mas um gerente responsável por cada projeto, e você tem um gerente financeiro, tem um gerente de marketing, gerente de RH. Né? O gerente de marketing aqui vai cuidar do marketing dos projetos por aí afora, o gerente de RH vai contratar pessoal para esses projetos todos aqui, o gerente financeiro vai cuidar dos investimentos, da parte financeira de cada um dos projetos, e o gerente aqui do projeto A vai tocar o projeto A, e você tem, né, o gerente B vai tocar o projeto B, o gerente C vai tocar o projeto C, e no meio você tem pessoal que estão ali trabalhando numa gerência cruzada. O pessoal está trabalhando aqui, por exemplo, o pessoal do projeto A aqui, ao mesmo tempo ele se reporta ao gerente do projeto A para resolver certas coisas, mas aí ele quer saber uma coisa específica da área financeira, ele se reporta ao gerente financeiro para resolver um determinado assunto. Um trabalhador que está aqui trabalhando no projeto B, por exemplo, ele quer tirar uma dúvida sobre o projeto, a parte operacional do projeto, ele se reporta ao gerente do projeto B, mas se ele quer saber alguma coisa qualquer referente a recursos humanos aqui, ele vai lá no gerente de RH, se reportar ao gerente de RH, ele pode se reportar ao gerente de marketing para saber coisas sobre o marketing da empresa, a parte de vendas da empresa. Então, você tem uma gerência cruzada. Né? Para esse tipo de empresa, especificamente construção civil, é muito utilizada aí. Tá? Também tem vantagens e desvantagens. Você tem melhor cumprimento de prazos e melhor atendimento ao cliente do projeto, né? Porque você tem lá uma equipe focada no projeto A. Você tem uma equipe focada no projeto B. Eu estava falando aquela hora sobre gerenciamento de projeto, né? Quando a gente estuda gerenciamento de projeto, agora que eu lembrei que depois eu fui mostrar o livro, mudei de assunto. A gente estuda, como fazer o cronograma de todo o projeto. E esses cronogramas, a empresa tenta seguir aquilo na risca.
Tem casos que acaba saindo um pouco do que foi planejado, mas em uma boa parte, eles fazem um planejamento e tentam ser o mais fiel possível ao prazo de entrega do projeto. Então, é muito mais provável do que você vá conseguir entregar os projetos nos prazos, porque você tem um gerente de projeto com cronograma, né? Então, você vai conseguir um resultado melhor aqui com o seu cliente. Mantenha a empresa mais unida em prol dos mesmos projetos, proporciona uma flexibilização no quadro de funcionários. Se você, de repente, está precisando de uma pessoa específica para o projeto C aqui, ó, de repente tem uma pessoa no projeto A que você pode pegar e se deslocar ela sem causar muito problema no projeto A. Aqui você desloca ela. Você tem dentro da equipe pessoas que você pode ter essa flexibilização, né? Isso ajuda bastante. Agora, tem os seus problemas também, ó, conflito de interesse entre os gerentes funcionais e gerentes dos projetos. Ocorre isso sim, sabe? Isso a gente vê muito acontecer, né? Porque aqui dentro, aqui, ó, você tem o gerente financeiro, o gerente de marketing, mas você tem o gerente do projeto. E aí chega uma hora que o gerente do projeto aqui, ele quer impor o seu ponto de vista, mas aí o gerente financeiro tem um ponto de vista diferente e ele acha que na área financeira ele é que é o responsável, então tem que prevalecer o ponto de vista dele. Mesma coisa o pessoal do RH. Acha que precisa fazer um tipo de treinamento lá para o pessoal, mas aí o gerente do projeto lá não concorda muito com aquilo, e aí ele acha que ele é o gerente do projeto, então ele tem uma autoridade maior. Então, você pode ter um conflito de interesse, né? Aí cabe também, por isso é que eu sempre falo, né? Há uma liderança ativa aqui. Tudo isso, esses problemas que a gente vê, toda essa parte que a gente vê aqui das desvantagens dos projetos aqui, a gente pode resolver ou minimizar esses problemas tendo uma boa liderança, né? Que vai comandar ali os dois gerentes, que aí está acima dos dois gerentes, né? Aqui a diretoria, aqui, ela manda tanto nos gerentes do projeto quanto nos gerentes funcionais, né? Então, a diretoria tem a capacidade de comandar melhor os gerentes aqui de forma a minimizar conflitos, reduzir os conflitos entre os gerentes, né? O que mais aqui? Os funcionários podem se confundir sobre qual gestor deve procurar para resolver questões. O funcionário, às vezes, fica meio na dúvida, né? Vai num gerente aqui, o cara dá uma ordem, mas ele vai no outro gerente, o gerente de lá tem um pensamento diferente, e o funcionário, às vezes, fica meio na dúvida de quem ele deve seguir, quem ele deve obedecer. Então, pode causar esse tipo de problema. Então, aqui a gente, quando mostra essas desvantagens, né, gente? É sempre assim, ó, não quer dizer que tem esse problema, não. Um problema que pode acontecer. Se não tiver uma boa liderança lá em cima, você pode ter esse tipo de problema utilizando esse tipo de departamentalização. Aí cabe a você, um dia que for o diretor da empresa, tomar os devidos cuidados para que isso não ocorra. Aí, pessoal, olha só, vou falar só de mais essa radial, que aí a gente muda o assunto. Só para encerrar essa primeira parte da aula. E aí depois eu vou falar de um assunto que é bem interessante também, que é o downsizing, reengenharia e tal, que eu já falei em outras turmas, quem for de outras turmas minhas já deve ter visto, mas aqui é obrigado, faz parte do conteúdo programático também dessa disciplina, eu não tenho como fugir de falar, né? Para encerrar, então, a primeira parte da aula, depois eu vejo se ficou alguma dúvida, de um modo geral, aí com vocês. O organograma circular ou radial, eu acho que é mais difícil da gente ver. Eu, particularmente, vejo mais nas empresas aí outros tipos de organogramas. Esse circular ou radial, para ser bem sincero, eu vi poucas vezes na minha vida. Raríssimos casos que eu vi. Mas tem na literatura, tem aí, e algumas empresas, muito que raramente, às vezes adotam, tá? Também é chamado de radial. O principal líder da organização fica posicionado no centro, irradiando sua influência aos demais arcos do gráfico. A autoridade hierárquica é representada do centro para a periferia. Ou seja, a autoridade ela vem do centro para a periferia do círculo. Você vai ver que ela é circular mesmo. A partir dessa liderança central, a hierarquia vai se desdobrando às camadas externas do ciclo. Esse tipo de organograma é mais usado nas empresas modernas,
pois demonstra uma preocupação com o trabalho de equipe. Então, olha lá, um esqueminha aqui para mostrar para você, ó, organograma circular ou radial, onde você tem aqui no centro o presidente, ó. Então, por isso que falou ali no texto, a autoridade maior está no centro do círculo e a autoridade irradia do centro para as bordas do círculo, né? Então, você tem aqui, ó, o presidente, 4 diretores, 4 departamentos, tem um diretor de vendas, diretor financeiro, diretor de RH, diretor de produção, e cada diretor tem 3 áreas para comandar. O diretor de vendas tem aqui o marketing, propaganda, merchandising. O financeiro tem o contas a pagar, contabilidade e orçamentos. O diretor de RH tem a parte de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoas. E o diretor de produção tem 3 áreas para comandar: montagem, estoque e logística. Tá? Vamos ver as vantagens e desvantagens, que a gente entende melhor aqui o funcionamento disso. Olha lá, vantagens. Acredita-se que por meio da representação circular é possível identificar de forma mais clara a importância da atuação em grupo entre diferentes áreas ou divisões para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Oferece um visual mais suave, principalmente se houver aplicação de cores em tom pastel. O que o autor quis dizer aqui, ó? Você vê que aqui, o exemplo que eu dei, eu procurei cores mais claras, né? Cor pastel, uma corzinha. Porque também, imagina, a pessoa mais sem noção, pode querer criar um organograma desse e colocar aquelas cores berrantes, coisa esquisita que não vai ficar, né? Então, se você for montar, procure, não necessariamente precisa ser tudo azulzinho, como eu fiz aqui, né? Eu coloquei um azul mais escuro, um azul mais claro. Pode ser de cores diferentes, para representar os níveis, mas procure adotar cores mais claras, menos chamativas, né? Não fica feio, fica esquisito. As desvantagens, muitos o consideram excessivamente moderno, não sendo de fácil leitura e compreensão por parte dos colaboradores. Às vezes, na cabeça do diretor está claro ali, os colaboradores não entendem muito aquele círculo, que podem ter dificuldade de se situar sua área e cargo na organização. E se tiver muitos níveis hierárquicos também, aí complica a vida, né? Porque aqui, ó, se você tem só 3 níveis hierárquicos, como esse exemplo que eu dei, que é o presidente, diretor e a nível funcional, os gerentes. Fica tranquilo. Agora, imagina numa empresa muito verticalizada, com muitas camadas. Para você construir esse organograma circular, você vai ter dificuldade. Por isso que, às vezes, é menos usado. Uma empresa pequena pode ser bem-vindo. Tem poucos departamentos, poucas funções, você consegue construir facilmente, tem uma visão mais fácil de você visualizar e tal. Mas, à medida que a empresa cresce, vai crescendo níveis de departamentos, os níveis hierárquicos vão crescendo, ele começa a se tornar mais difícil de você utilizar. Bom, pessoal, olha só. Então, 8 horas em ponto. Se ficou alguma dúvida, pessoal, vou aproveitar que é 8 horas em ponto, vou dar um intervalo, vou pegar minha água ali, 5 minutos. Anota a dúvida que tiver ficado aí, assim que eu voltar eu vejo se tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente já vai logo para a parte final da matéria. Olha lá, são 85 slides, eu já vi, está no 75, falta 10 slidezinhos para a gente acabar. Vamos ver, de repente, se a gente até consegue eliminar tudo hoje, mas se não der para eliminar tudo hoje, vai ficar só um pedacinho, só, de repente, o finalzinho aqui que fica para a semana que vem. E aí, essa semana eu já vou mandar para vocês a unidade 2. Na semana que vem, a gente mata a unidade 1 e já inicia a unidade 2. Porque hoje também eu poderia finalizar a unidade 1 toda, mas eu também tenho que dar uma conferida para ver como é que está a questão das atividades supervisionadas. Então, prefiro parar um pouquinho antes, deixa um pedacinho para a aula que vem e vejo com vocês as atividades. Pessoal, 5 minutinhos eu estou voltando aí. Pessoal, então vamos dar sequência aqui. Ó, como eu falei para vocês agora há pouco, essa matéria que eu vou ver agora com vocês, downsizing e reengenharia, eu falo isso já numa outra disciplina que eu tenho.
tem a disciplina aí de ontem, né, de planejamento, gestão e estratégia. Porque esse é um assunto que a gente tem que falar, não tem jeito, não. Eu vou falar de planejamento estratégico, eu vou falar de análise lá interna da empresa, eu não tenho como deixar de falar de downsizing. Aí, quando eu vou aqui na nossa disciplina, que a gente vai falar de estrutura organizacional, aí que tem que falar mesmo. Então, se tem alguém que está fazendo comigo a disciplina de planejamento, gestão e estratégia, já deve ter visto eu falar lá. Não tem problema, né? Se quiser, de repente, já sai da aula, mas se não, fica aí, porque a gente sempre tem alguma coisa nova para acrescentar, né? Lá eu falo de uma forma um pouco mais resumida do que aqui. Aqui eu dou um pouco mais de detalhes, tá? Mas esse assunto aqui, ele é obrigatório nessa disciplina, faz parte do conteúdo programático. Então, não tem como deixar de falar disso aqui, né? E é um assunto que causa muita dúvida nos alunos. E o aluno precisa entender o que realmente foi, o que realmente é esse downsizing, por que surgiu, o que ele realmente significa, porque tem muita gente que faz confusão. Vê uma empresa reduzindo o quadro de funcionários porque está em situação difícil, quer enxugar custo, aí acha que está fazendo downsizing. E, na verdade, não é bem isso. O downsizing não é simplesmente uma empresa que está dispensando função igual aconteceu na construção civil, né? Em 2003, até 2013, construção civil bombou. Foi o melhor ano da história da construção civil. A empresa que eu trabalhei lá em 2013 foi o melhor ano da história daquela empresa lá, que era administrador de condomínio. As construtoras todas, mas construindo muito condomínio. Chegou 2014, veio aquela famosa crise da época da Dilma lá, não sei se vocês já trabalhavam nessa época, mas foi uma crise medonha. Então, muita empresa começou a passar aperto financeiro. As construtoras, né, já que falamos de construtora, elas pararam de construir condomínio, porque viu a recessão que estava para vir, todo mundo parou de comprar apartamento, uma crise medonha. Então, as empresas foram obrigadas a desligar funcionário. Foi acabando os projetos lá, vamos mandar todo mundo embora. Mandou um monte de gente embora. Ah, então essa construtora fez um downsizing? Não. Isso que a construtora fez não é considerado downsizing, não. Fez um enxugamento no quadro dela lá, por algum motivo, por redução mesmo de custo, por causa de uma crise financeira, porque ela acabou os projetos dela e não apareceram novos projetos, porque o conceito do downsizing ele é um pouco diferente. O que eu vou, então, explicar para você agora, para você entender exatamente o que significa o tal do downsizing. Vamos entender, então, ó. O downsizing, termo em inglês que significa enxugamento ou racionalização da burocracia corporativa. Então, tá vendo? Olha lá, ele é ligado a enxugar quadros, mas enxugar burocracia, tornar a empresa mais ágil. Não é simplesmente igual a construção civil mandou muita gente embora lá em 2014, 2015, não foi para tornar a empresa mais ágil, foi por causa da crise econômica, acabou os projetos dela. Então, é uma técnica de reestruturação, tá vendo? A construtora, naquela época que desligou pessoa, estou falando de construtora, tem várias empresas que desligaram, né? Mas a construtora ficou famosa, porque realmente foi onde teve uma maior parte de corte de funcionários. Ela não estava querendo, não era se reestruturar, não. Vendo? Já o downsizing é uma reestruturação organizacional que surgiu, aqui fala meados da década de 70, gente, mas lá nos Estados Unidos, tá? Que aqui no Brasil, na verdade, isso chegou nos anos 90, que teve como objetivo eliminar processos desnecessários. Aqui, ó, qual o objetivo principal? Tornando a empresa mais ágil e competitiva. Não está vendo a diferença? Vamos entender melhor. Em geral, é a primeira ferramenta utilizada para iniciar os processos de horizontalização. Nós não falamos que tem a estrutura horizontal e a estrutura vertical? A vertical com mais níveis e a estrutura mais horizontal? Nós falamos isso em aulas passadas, né? E reestruturação da empresa possuindo como foco principal a área de recursos humanos dos colaboradores. Então, de onde surgiu, professor, esse downsizing? O que exatamente é?
Então, eu gosto de usar esse desenhozinho aqui para mostrar para vocês. Ó. Fazendo uma breve recapitulação aqui da história, as empresas surgiram no mundo lá por volta dos anos 1900, 120 anos, né? Mais ou menos. Não tem uma data precisa, não, né? Final dos anos 1800, lá em 1850 veio a Revolução Industrial, aí daí para frente, aquelas empresas que eram as manufaturas, né? Não existia indústrias em 1850. Existiam grandes oficinas. Aí, esses grandes oficinas colocaram as máquinas, foram colocando máquinas cada vez mais para o processo industrial, foram industrializando as empresas. Então, por volta de 1900, a gente fala que entrou na era da industrialização clássica, onde surgiu as primeiras indústrias mesmo, com a produção em série. Então, essas primeiras indústrias que surgiram no mundo, elas eram muito verticalizadas. Não quer dizer, né, que isso aqui foi ruim e hoje mudou porque antigamente era errado, não. Porque naquela época, de repente, fazia sentido. Para o tipo de empresa, quando elas surgiram no mundo, elas eram mais verticalizadas mesmo, tinham muitas camadas hierárquicas. Isso veio ao longo aí de todo o século passado. Tinha presidentes, vice-presidentes, diretores, vice-diretores, gerentes, subgerentes, supervisores, assistentes. Até aí, nos anos 1990, até hoje ainda tem empresas assim, aqui no Brasil, né? Mas, a partir dos anos 1990, com o fenômeno que surgiu aí da globalização, né? Por que 1990? 1990, a gente entrou na era da informação, que surgiu o computador e a internet. Por que nos Estados Unidos um pouco antes? Porque os computadores e a internet, eles surgiram um pouco antes lá nos Estados Unidos do que aqui. Aqui no Brasil, depois que isso já estava pegando lá nos Estados Unidos, que veio aqui para o Brasil, isso e a internet, se tiver alguém aí na turma que seja um pouco mais velho, né, deve lembrar que antes de 1990, ninguém tinha computador em casa. Eu cresci, eu vivi bem os anos 1980. Nem se falava em computadores, a gente não tinha nem noção de que um dia a gente ia ter computador em casa, como temos hoje, né? Laptop, essas coisas, nem se falava nisso. Computadores eram coisas das grandes organizações, e principalmente essas organizações governamentais, né? Esses órgãos do governo, e que usavam computadores em 1980. Essas empresas comuns que tem por aí, que a gente vê supermercados, padarias, farmácias, empresas menores, nenhuma delas usavam computadores ainda, em 1980. A gente não via isso fácil, não. Só em grandes empresas mesmo. Entramos nos anos 1990, gente. Surgiu os computadores pessoais, né, com sistemas de gestão muito bacanas. Então, essas empresas menores também foram capazes de tiveram condições de colocar computadores com sistema de gestão para colocar estoque, controlar estoque, fazer vendas. Então, você entrava numa farmácia em 1980, não existia computadorzinho lá para fazer a venda, não, imprimir aquele cupomzinho, não. Nada disso. Era tudo manual, controle dos estoques, era tudo manual dentro dessas farmácias. Em 1990, as farmácias todas botaram computadores com um sistema de gestão, padarias, supermercados, todas essas empresas aí. Mas o principal fenômeno, gente, é que com o computador se popularizando, logo depois também veio a internet. A internet é que foi o fator decisivo. Porque aí com a internet, gente, veio a globalização. O que é globalização? É uma troca de informações mundialmente. Uma rede de os computadores transformaram-se numa rede de computadores mundial. Os computadores, as empresas começaram a fazer negócio com o outro lado do planeta em questão de segundos. E as empresas também começaram a desenvolver meios, veio sites, né? A gente agora podia vender produto do outro lado do mundo lá. Coisa que em 1970, 1980, ninguém nem sonhava com isso. Você abria uma empresa aqui, você ia vender produtos só lá no seu bairro, na sua cidade. Nem se sonhava em vender produto num outro estado, muito menos num outro país.
e muito menos do outro lado do planeta. Eram só essas grandes organizações multinacionais que iam para os outros países e faziam negócios lá. Mas com a rede mundial de computadores veio a globalização e as empresas, então, passaram a fazer negócio com o outro lado do planeta em questão de segundos. Com isso, também aumentou radicalmente a competição entre as empresas. Então, gente, o principal efeito aqui foi o aumento da competição. Porque para você pensar hoje, como é que é a nossa vida hoje? Isso veio aumentando devagarzinho até chegar na nossa vida hoje. Hoje, eu falo para os meus alunos, eu fico impressionado de ver meus filhos, que já são grandes, né? Eles não compram mais nada, não gostam de comprar em loja física mais não. Às vezes volta para casa, passa na porta da loja de calçados, vai lá no shopping, ele não quer comprar tênis lá na loja, lá mais não. Quer chegar em casa, vem cá no smartphone dele aqui, entra no site, compra um tênis lá da China, lá do Canadá, lá do Japão, do outro lado do planeta, roupa. Minha filha compra roupa tudo pela internet. Prefere. Com essa mudança toda do mundo, muda os hábitos de consumo da população. Então, cada vez mais, as empresas, a competição começou a aumentar demais. E aí, como é que uma empresa vai sobreviver numa competição dessa? Esse aqui é o pulo do gato aqui, a chave da questão. As empresas, quando chegou em um certo momento, no início dos anos 1990, 91, 92, todas as empresas do mundo, do Brasil todo aqui, todo mundo começou a pensar em se reestruturar. Aqueles modelos de administração antigos, das eras clássicas e neoclássicas, aí, dos anos 60, dos anos 70, passaram a não funcionar mais. A empresa precisava ser mais competitiva, e aí três coisas: reduzir custo, reduzir processo, várias coisas, reduzir burocracia. A empresa viu a necessidade dela ser mais ágil, mais flexível, tinha que melhorar a comunicação dentro da empresa. Como fazer isso? Então, veio esse conceito do downsizing, sabe? Porque as empresas também começaram a perceber, num determinado momento, que não havia mais essa necessidade de tantas camadas hierárquicas. Aquelas empresas antigas, burocráticas, tinha presidente, tinha uma camada lá de vice-presidentes, né? Então, a empresa tinha vários departamentos, cada departamento tinha o seu vice-presidente. Então, tinha lá o presidente lá em cima, aí você tinha vice-presidente financeiro, você tinha vice-presidente de produção, vice-presidente de marketing, vice-presidente de RH, e por aí vai. Cada setor da empresa tinha um vice-presidente. Aí tinha os diretores, aí tinha diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de RH, diretor de produção. Depois vinha o vice-diretor. Gente, eu cheguei a ver empresas. Ainda tem, tá? Não estou querendo dizer que acabou, não. Você pode muito bem falar para mim, olha, professor, mas lá na minha empresa ainda tem vice-presidente. Na minha empresa ainda tem vice-diretores. Tem. Então minha empresa tá antiquada? Tá? Não estou querendo dizer que ela está errada. Isso aí foi um processo que uma boa parte das empresas tomaram essa decisão de enxugar níveis hierárquicos para se tornar mais competitivas. Algumas empresas viram essa necessidade. De repente, a sua empresa não viu essa necessidade. Está aí trabalhando muito bem com a estrutura antiga ainda, antiquada. Não quer dizer que ela tá fora dos padrões, está errada. Não, né? Mas uma boa parte das empresas tomaram essa decisão. É bem radical, mas é melhor. Então, você tinha vice-diretor de cada área, vice-diretor financeiro, de marketing, RH, gerente financeiro, subgerentes. Isso eu trabalhei numa empresa que tinha lá subgerente disso, subgerente daquilo, subgerente financeiro, subgerente de marketing. Então, gente, olha, aí você para analisar, você mesmo vai chegar à conclusão que essa empresa, ela realmente era muito burocratizada. Muitas camadas hierárquicas. A comunicação não era boa. E outra coisa que tinha um problema nessa estrutura. O poder de decisões ainda ficava só aqui em cima. Tinha muita burocracia. Tudo que você ia fazer dependia de um aval
ou do presidente ou de um vice-presidente. Alguém tinha que assinar o papel, senão você não podia. Você que estava aqui na ponta, ó, pessoal que eram os supervisores, os assistentes, que estava na linha de frente com o cliente e às vezes precisava tomar uma decisão rápida para satisfazer uma necessidade do cliente, não podia tomar a decisão porque precisava do aval do vice-presidente lá em cima. Aí olha o problema que era dentro de uma estrutura dessa. Olha aqui o problema. O assistente passava uma ordem um pedido de ordem para o supervisor passava aqui um memorando para o subgerente pedindo a autorização, o subgerente passava lá para o gerente passava para o vice-diretor, o vice-diretor passava para o diretor, gente, olha quantos degraus. Aquela coisa não tinha que subir para chegar lá em cima para o vice-presidente simplesmente olhar e falar, não, está autorizado, deixa eu dar o visto aqui, está autorizado. Era uma coisa que isso poderia estar na mão de uma pessoa mais embaixo, mas não. Aquelas empresas, o poder de decisão, era tudo centralizado lá em cima. Né? Com o passar dos anos, esse poder também veio se descentralizando, mas ainda há uns anos atrás ainda era muito centralizado. Então, imagina, depois o vice-presidente dava aquela ordem, aquilo vinha descendo de novo, degrau por degrau, até chegar no assistente, para o supervisor falar, assistente, pode liberar o negócio para o cliente lá. Então, quem era prejudicado com isso? O pessoal da linha de baixo aqui e principalmente o cliente. Então, havia muita insatisfação do cliente e as empresas perceberam isso. Muitas empresas falaram, não, nós precisamos melhorar a nossa estrutura. E aí passou a não fazer mais sentido essas camadas hierárquicas inteiras, vice-presidentes, vice-diretores, subgerentes. O que as empresas fizeram? Veio para isso, então, o downsizing. Se você pega as empresas modernas hoje aí, ó, elas eliminaram tudo. Você tem agora, a estrutura é só isso aqui, ó. Presidente, diretor, gerente, supervisor e assistente, acabou. Não tem mais nada de negócio de vice-presidente, mais nada de vice-diretor, não tem mais nada de subgerente, é só essas camadas. Aí você tem o diretor financeiro, diretor de RH, diretor de marketing, o gerente financeiro, gerente de RH, gerente de marketing, supervisor dos assistentes. Né? Isso aqui está assim, né? É um triangulinho que resume o organograma da empresa. É um resumo do organograma da empresa, né? Para você entender melhor, para você enxergar como é que essa empresa aqui, ó, ela se tornou mais ágil, sim. Ela reduziu o custo. E outra coisa, né? Olha aqui, ó, você descentralizou o poder e você aproximou o pessoal de cima do pessoal de baixo, ó. Olha quanto agora o supervisor e o assistente ficaram mais perto do presidente e do diretor. Está pertinho. E as empresas modernas hoje, elas quebraram esse obstáculo que antes existia, né? Ficava lá em cima, lá, presidentes e vice-presidentes, ninguém tinha acesso a eles. Os caras ficavam lá trancados dentro da sala dele, nem os diretores, né? Diretor, ficava todo mundo trancado dentro da sala. Pessoal daqui de baixo, nenhum tinha contato com o pessoal lá de cima. Hoje, as empresas aproximaram isso. Né? Tem um vídeo que eu vou mandar para vocês, eu não vou passar ele aqui agora, porque eu não sei se eu já passei ele aqui para vocês ou não, depois fica passando coisa duplicada. Eu vou mandar para vocês um vídeo do presidente da Avan, que é uma empresa que tem não sei quantos mil funcionários. Ele sai de patinete, aquela patinetezinha motorizada, andando no meio da empresa e vai mostrando a empresa para a gente no vídeo dele lá. E você percebe que não tem mais esse negócio das pessoas ficarem trancadas na sua sala, não. Fica todo mundo junto no departamento, não tem mais salas com portas trancadas, tem aquelas baiazinhas, né, com as divisórias baixas e sem porta. O gerente fica lá na sua... O senhor mostrou o vídeo. Oi? O senhor mostrou esse vídeo. Mostrei? Mostrou. Então, ótimo. Então, pois é, o Douglas... Eu não lembro se foi nessa turma ou se foi na turma de ontem, mas não, eu lembro que de mostrou. ontem. Por isso que eu estou falando, eu me lembro que eu mostrei na turma de planejamento e gestão estratégica. Aqui eu acho que eu não mostrei. Eu vou mandar ela depois da aula lá no WhatsApp, porque se for mandar aqui agora vai demorar um pouquinho, depois eu mando lá para você entender. Mas aí o cara vai mostrando
Não tem mais esse negócio de gente trancada na sala. Tem as salas, mas é a sala de reunião. Fica lá. Se você tiver que fazer uma reunião com os funcionários, chama o funcionário para a sala, faz a reunião, depois volta cada um para sua área, fica lá o gerente lá dentro da sua baiazinha lá sem porta, né? E o próprio presidente, a mesa dele é no meio do salão, no meio de todo mundo tem acesso. O presidente não fica trancado dentro da sala, porque você melhora a comunicação, porque é isso, né? Você, quando tem essas estruturas muito engessadas, o gerente fica trancado dentro da sua sala, aí você está com um papel lá na mão para pegar um visto do gerente para tomar uma decisão. Chega lá, a sala do gerente está trancada, você não vai abrir nem vai bater, você fica com medo de bater. Você acha que ele está ocupado. Aí você volta para trás. E, então vou deixar amanhã. Aí acaba que ele não sai da toca dele, aí você deixa para amanhã. Amanhã eu falo com o gerente. De manhã cedo o gerente chega cedo, já vai para dentro da toca dele de novo, lá, tranca a porta. Você fica lá com o papel na mão, precisando tomar uma decisão, precisando do visto do gerente, mas não sabe se pode ir lá, se ele tá trancado na sala dele, você não sabe se vai interromper alguma coisa. E às vezes o cara está lá, está nem tão ocupado assim. Então, por isso que as empresas fizeram isso. O gerente ele fica lá numa salinha sem porta. Se ele precisar se trancar para resolver o negócio, ele vai para a sala de reunião. Ele vai lá para a sala de reunião, tranca a porta lá e fala, gente, eu preciso resolver um negócio aqui, eu não quero que ninguém me incomode agora não, durante as próximas meia hora. Beleza. Vai lá para a sala lá e vai se concentrar. Fora disso, ele fica lá na sala disponível para quem quiser ir lá conversar com ele. E até mesmo diretor e presidente da empresa. E são empresas modernas. São assim, você melhora a comunicação. E outra coisa, uma boa parte das decisões, o presidente passou para o pessoal lá de baixo. Você tem certas decisões que ainda realmente precisam ficar lá em cima. Certas decisões. Mas tudo que você puder delegar, você delega. Porque você ainda está motivando o pessoal lá de baixo. É péssimo você trabalhar numa empresa que você não pode tomar decisão nenhuma. Tudo precisa do aval de alguém. Você se sente, assim, inútil, né? Poxa, eu não posso, uma decisão que às vezes é coisa boba. Eu preciso passar para os níveis lá de cima para alguém me autorizar a fazer uma coisa que você sabia que ia ter aquela autorização. Era certo que ia ter. Então, por que já não delegou para você aquela função? Então, olha para você ver a mudança de mentalidade que houve nessas empresas. Então, isso aqui, realmente, você está vendo na tela, foi um processo de downsizing. Que, ao mesmo tempo, você está reduzindo custos, reduzindo camadas, mas para tornar a empresa mais flexível, mais ágil, mais comunicativa. Você melhora uma série de coisas, desengessa a empresa. Né? Então, como eu voltando ao fato de você desligar funcionário por causa de uma crise, ou reduzir o quadro, porque nós estamos apertados, a crise econômica, mas você não está eliminando camadas, você está, um setor que tinha 10 pessoas, você vai desligar 3, vai ficar com 7. Num outro setor que tinha 18, você vai eliminar 6, vai manter só 12. Você está fazendo o quê? Você está enxugando o quadro, reduzindo o custo. Mas você não está eliminando camadas hierárquicas. É isso, então, que é a diferença, né? De downsizing para simplesmente reduzir custo. Então, o downsizing, ele visa a eliminação de camadas hierárquicas e processos desnecessários que engessam a empresa. Que aí, além de você reduzir essas camadas, você também reduz processos internos que engessam a empresa e atrapalham a tomada de decisão, com o objetivo de criar uma organização mais eficiente e enxuta possível. Sua atuação é focada na área de recursos humanos da empresa. Essa técnica exige um alinhamento racionalizado com o planejamento estratégico. Isso aqui também, gente, olha só, presta atenção numa coisa. Esse processo também não é tomada assim da noite para o dia, né? Nenhuma, todas as empresas que fizeram, todas as empresas que passaram por processo de downsizing, isso aí foi uma tomada de decisão que passaram o ano inteiro planejando, ou até mais de um ano planejando. Isso foi por isso que o autor fala. Isso aí é feito junto com o planejamento estratégico da empresa. A empresa tomou decisão pelo downsizing, ela vai, vamos planejar isso então.
Vamos ver como é que a empresa vai funcionar com um quadro reduzido. Ela vai passar 1 ou 2 anos se planejando. E até para comunicar, isso é bem transparente, as pessoas vão estar cientes, vai eliminar os cargos, os vice-presidentes, vai acabar com aquilo, para as pessoas também se programarem a sua vida, a empresa redesenhar os processos internos, como é que ela vai passar a funcionar sem os vice-diretores? Quem vai fazer aquelas funções que os diretores antes faziam? Uma parte vai ser das pessoas de cima, a outra parte vão ser das pessoas de baixo, que vão ganhar mais autonomia, mais funções. Você vai dividir as funções daquelas pessoas, das camadas que vão ser eliminadas. Então, isso tem que ser muito bem redesenhado, muito bem pensado, muito bem planejado, junto com o planejamento estratégico da empresa, até que, num determinado momento, toma a decisão de vez e todo mundo já vai estar ciente que vai sair da empresa e tal, né? Aí, olha lá, por isso que eu estou falando, faz parte do planejamento estratégico, dos objetivos, das metas da empresa. A curto prazo, esse procedimento envolve, invariavelmente, demissões, redução de custos, reestruturação organizacional, achatamento da estrutura. O que é o achatamento? Você está achatando, está tornando a empresa mais horizontal. Essa empresa está mais vertical do que essa aqui, né? E aí, gente, isso tem vantagens e desvantagens. Olha aqui, ó. Depois eu vou falar uma coisa que os alunos me perguntam bastante, que eles reclamam e tal. Quer ver aqui, ó? Vamos para as vantagens e desvantagens do downsize. Aliás, tem vantagens para as empresas e vantagem para as pessoas. A desvantagem é um problema que, né, é inevitável dispensar pessoas, reduzir quadro. As pessoas vão ficar desempregadas, né? Mas olha lá o quanto as empresas ganham. Melhoria acentuada no sistema de comunicação. Com certeza, ó, aquelas empresas ali, elas se comunicam, essas aqui, né, ó, novas, ó, da direita, da era da informação, se comunicam muito melhor do que essas aqui. Não tem a menor dúvida. Não tem como nem você duvidar disso. Mas olha lá o que mais, ó. A agilização nas decisões, porque além de reduzir cargos, as empresas ainda delegaram poderes para o pessoal lá de baixo. E mesmo quando não delega certa decisão, é muito mais fácil de você comunicar com o presidente, com o diretor e tomar a decisão. A decisão é muito mais ágil. Gente, agora o grande negócio aqui é a redução de custo. Porque eu não sei se você parou para pensar, vamos voltar ali, ó. Não sei se você parou para pensar. Quando eu estou eliminando camadas, pensa bem aqui uma coisa comigo, ó. Vamos pegar lá o vice-presidente da empresa, vai eliminar todos os vice-presidentes. Cada vice-presidente, ele tinha também a sua secretária, o seu assistente, ele tinha os seus equipamentos, que aí você vai eliminar, gente, olha, você tem o vice-presidente financeiro, vice-presidente de produção, vice-presidente de RH, vice-presidente de marketing. Cada um tem a sua secretária, cada um tem os seus assistentes, cada um tem as suas salas, cada um tem os seus equipamentos. É computador, é impressora. Aí tem a secretária do vice-presidente, tem o seu computador, tem a sua impressora, é gente imprimindo papel, linhas telefônicas, celulares para esse povo tudo. Quando você chega e elimina uma camada inteira, você eliminou os vice-presidentes, eliminou também as suas secretárias, eliminou os seus assistentes, eliminou os seus computadores, eliminou as suas salas, eliminou as suas impressoras, tudo. Isso vai também para os vice-diretores, também, porque vice-diretores, cada um também tinha a sua secretária, tinha seus assistentes, tinha sua sala, tinha seu computador, tinha a sua impressora. Então, gente, a redução de custo é muito, mas é muito drástica. E assim também para os subgerentes. Então, é uma redução de custo medonha. Né? E aí, além disso, você tem definição mais clara dos objetivos, das responsabilidades. Pensa comigo aqui numa outra coisa. Ó. Quando você tinha essa estrutura aqui, ó, não ficava tão claro de quem era a responsabilidade de certas coisas. Acontecia um problema na empresa, aí você ia apurar,
Você não sabia se aquilo ali era uma função do vice-presidente ou do diretor da empresa. E acabava que você não conseguia apurar. Quando você elimina as camadas, fica mais claro. Os diretores têm suas funções, os gerentes têm suas funções. É muito mais difícil de você ter dúvida de quem que era a função daquilo. Coisa. Então, você tem as responsabilidades mais bem definidas dentro da empresa. Então, olha outro ganho. O que mais? Você ganha transformação da burocracia em uma empresa mais dinâmica, um espírito mais inovador. Para as pessoas também, pessoal, tem aqueles que vão ser prejudicados, que vão ser mandados embora. Eu concordo, beleza, né? Mas quem fica vai ganhar mais desafios. Porque, por exemplo, se você era gerente, aí eles eliminaram lá os vice-diretores, muitas das funções que eram dos vice-diretores vão passar para você. Você vai assumir mais responsabilidade. Vai ter maior realização pessoal. Você está assumindo mais funções, né? Vai ganhar mais status, você está mais próximo da diretoria da empresa. Com certeza, o pessoal de baixo vai ganhar mais status. Agilização no desenvolvimento de carreira, construção de uma nova lealdade. O pessoal de baixo lá vai se aproximar mais do pessoal de cima, vão se tornar mais leais, né? Repasse da redução de custo para as pessoas. Então, a quantidade de custos que eu falei que vão estar sendo eliminadas vão ser repassados para o pessoal que sobrar, não é? Então, aquelas salas que vão sobrar, que eram dos vice-presidentes, que eram os vice-diretores, vão voltar em melhoria para o pessoal que ficar. Com certeza a empresa vai poder investir em salas melhores de reuniões para o pessoal que sobrou, não é? A empresa pode pensar em salas que antes as empresas não tinham por falta de espaço, como aquelas famosas salinhas de descompressão que muitas empresas hoje têm, salinha para você ir lá relaxar 20 minutinhos, caso você tenha algum estresse, alguma coisa qualquer. Então, por que você teve possibilidade de fazer isso? Porque eliminou muitas salas que antes eram ocupadas por vice-presidentes, por vice-diretores, por subgerentes. Então, a empresa como um todo vai ganhar. Agora, qual que é a diferença da reengenharia, gente? Isso aí é o que faz mais confusão. Para a gente encerrar hoje a aula, a maior confusão, eu até ia mandar vídeos para vocês aí sobre o assunto, gente, eu desisti. Sabia? Que eu fui procurar vídeos aí sobre reengenharia, sobre downsizing, e o que eu vejo, gente, de vídeos do pessoal, mesmo vídeos no YouTube aí, de consultores aí do mercado, o cara falando que o downsizing, que é a mesma coisa do que reengenharia, eu falo, gente do céu, eu não vou nem mandar um vídeo desse para o aluno, porque senão depois o aluno vai fazer confusão, vai falar, não, o meu professor mandou um vídeo lá, e no vídeo está falando que era a mesma coisa. Então, gente, para ficar claro, downsizing e reengenharia não é a mesma coisa. São processos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Mas só para ficar claro, a reengenharia é aquela reengenharia dos processos. Porque quando você faz o downsizing, você tem que redesenhar os processos da empresa. Porque imagina, você eliminou uma camada inteira de vice-presidente, você eliminou uma camada inteira de vice-diretores. E aquelas funções que antes aquele pessoal fazia? Alguém vai ter que assumir aquilo. Então, os processos internos vão ter que ser redesenhados. Então, é a redefinição dos processos internos. Isso aí é a chamada reengenharia. Quando você faz o downsizing, é muito provável que você tenha que fazer a reengenharia. Agora, você também pode fazer uma reengenharia sem fazer um downsizing. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo lá que eu dei na mesma turma de ontem, lá quando eu falei disso. Que é um caso real, para você entender. Tinha uma empresa lá do Nordeste, que era uma concessionária de carros, que nesse momento de recessão, ela tinha lá no setor de vendas, né? Ela tinha 8 vendedores. Tinha 8 vendedores lá no setor de vendas. Né? Tinha 4 vendedores de carros novos na concessionária e 4 vendedores de carros usados.
E aí a empresa estava lá em 2011, 2012, vendendo carro. Veio esse período de recessão, 2014, 2015, a empresa precisou enxugar quadro. E a empresa ela entendeu que não precisava mais de 8 vendedores. Mas aqueles 8 vendedores que tinha lá no setor de vendas, eles eram profissionais muito bons. E a empresa não quis se desfazer daqueles 8. Ela viu que ela precisava manter só 4. 4 vendedores seriam suficiente, mas não queria mandar os outros 4 embora. Então, o que o RH fez? Vamos fazer uma coisa, vamos entender, dentre esses 8 vendedores aí, quais deles têm outras habilidades também que a gente pode, de repente, realocar em outras áreas. E conseguiu realocar. Aqueles 4 vendedores que iam ser desligados, a empresa entendeu que tinha um lá que entendia muito dessa parte de marketing. E a empresa estava reestruturando o departamento de marketing dela. Então, pegou um vendedor que estava lá exclusivamente na área de vendas, realocou ele na área de marketing. Aí pegou um outro vendedor e identificou que ele entendia muito dessa parte de DP. E a empresa também estava reestruturando o DP dela. Então, pegou o vendedor, realocou ele na área do DP. E assim fez com os outros 2 vendedores. E aí, o que ela fez? Ela manteve 4 pessoas na área de vendas, que davam conta do recado, e os outros 4 realocou em outras áreas. Aí eu te falo, ela fez uma reengenharia, não fez? Fez. Agora, ela fez o downsizing? Não. Essa empresa, ela só simplesmente, ela fez uma realocação de pessoas internamente, ela realinhou os seus processos internos, mas ela não eliminou camadas hierárquicas. Ela não fez o processo de downsizing. Da mesma forma, aquelas empresas que eu falei lá mais no início, né, que simplesmente enxugam um quadro por causa de crises econômicas. A empresa que eu trabalhei, um dia eu dei um exemplo aqui, a empresa que eu trabalhei, chegou um momento lá, nessa véspera da crise econômica, eles perceberam que essa crise ia pegar realmente, eles eliminaram um monte de gente dentro da empresa, mas não eliminaram camadas hierárquicas. Ela fez aquilo, enxugamento de quadro. Tem um setor lá que trabalhavam 18 pessoas, o cara falou, eu quero eliminar 6, esse setor vai trabalhar só com 12. O outro setor tinha 22 pessoas, falou, aqui então nós vamos eliminar 10, tem 22, vou mandar 10 embora, esse setor vai trabalhar só com 12. Mas manteve todos os níveis hierárquicos, não houve redução de camadas, houve redução de quadro. Aí ela precisou fazer uma reengenharia, que vai enxugar o quadro de pessoas, como é que vai ser feito os processos internos? Ela fez um redesenho dos processos internos, fez uma reengenharia, mas ela não fez o downsizing. Tá? Então, essa que é a diferença da reengenharia para o downsizing. Olha lá, a reengenharia, só para a gente encerrar a aula, é um sistema administrativo criado no início da década de 90 por Michael Hammer e James Champ. Trata-se de um método muito utilizado para manter as empresas competitivas no mercado, assim mantendo o foco no alcance dos objetivos e metas, transformando seus processos e atividades de negócio através da ruptura com os costumes obsoletos. Como o próprio nome sugere, a reengenharia trata-se de uma maneira de reorganizar, tá vendo? Reestruturar os processos internos de uma empresa, com o objetivo principal de alavancar e impulsionar ainda mais os resultados positivos e satisfatórios da empresa. Tem também como um de seus principais intuitos acabar com o comodismo e as rotinas administrativas que impedem as organizações de crescerem e se desenvolverem. Mas então, para a gente encerrar, você pode fazer um processo de downsizing sem fazer um processo de... Você pode fazer o processo de reengenharia sem fazer o processo de downsizing. Você reestruturou internamente a empresa. Pode reduzir pessoas, mas não eliminando camadas hierárquicas. Agora, quando você faz o processo de downsizing, é bem provável que você tenha que fazer o processo de reengenharia. Né? Só para encerrar, eu já vou liberar vocês, aquilo que eu falei. Tem alunos que falam, nossa, professor, mas que negócio é esse? Como é que vai mandar
os vice-presidentes embora, o pessoal vai para a rua, meu Deus do céu, a empresa não faz isso assim muito fácil, não. Não é um processo fácil de fazer. É feito com base num estudo de um planejamento estratégico. Agora, eu também falo para vocês que esses vice-presidentes normalmente são desligados. Isso aí, gente, esse pessoal, eles também vão se dar bem na vida, sabe por quê? O cara que chega a ser vice-presidente de uma grande organização, esse cara, a indenização para mandar um camarada desse embora, você pega lá um vice-presidente financeiro de uma empresa, esse cara, para chegar a ser vice-presidente, ele tem já quase 30 anos de empresa, 25 anos de empresa. Quanto você acha que é a indenização trabalhista para mandar um camarada desse embora? É na casa de milhões, ou 1 milhão. Porque o cara, para chegar a ser vice-presidente, ele está lá 25 anos ou 30 trabalhando na empresa. Muito tempo de trabalho para ele subindo, até chegar a ser um vice-presidente. E outro, o salário do cara é um saláriozinho alto. Quanto você acha que esse camarada não acumulou de FGTS na conta dele? Tem lá de FGTS lá uns 200, 300 mil reais de FGTS depositado lá na Caixa. Aí a empresa, para mandar ele embora, ainda tem que pagar a indenização, mais 50% do FGTS que ele tem lá na conta bancária dele. Se ele tem 300 mil lá, mas no mínimo junta na conta mais 150 mil reais aí de indenização. Mais não sei o quê. Mas a indenização em si soma tudo. O cara recebe uma bolada aí de casa de 1 milhão, 1 milhão e 500, ou às vezes até mais de indenização. E às vezes, gente, é o dinheiro que o cara queria para ele poder arrumar a vida dele, colocar em prática. E o cara, quando ele chega nessa fase da vida, já está 20 anos trabalhando naquela área, ele está querendo mais se encostar, ele está querendo mais abrir uma empresa de consultoria para ele. O cara que já tem um conhecimento muito grande, o cara passou 25 anos, chegou a ser vice-presidente de marketing de uma empresa, imagina, ele quer mais abrir a consultoria de marketing dele. Aí ele pega uma bolada dessa que ele recebe, vai ajeitar a vida dele toda, vai comprar um apartamentozinho para ele, vai abrir a empresa dele, vai resolver a vida dele toda e vai ser consultor de empresa. E normalmente ele já está se aposentando, daqui a pouquinho se aposenta também. Então não é uma tragédia total também desse jeito, não, quando você faz um downsizing. Pessoal, então, na próxima semana, aí é o fase final, 5 slidezinhos apenas. A gente vai falar da terceirização, que é bacana também. Encerra a unidade 1 e já entra na unidade 2. Espero que tenham gostado aí desse assunto, que eu acho ele muito interessante, que eu acho um assunto muito importante na vida dos profissionais. Se tiver alguma dúvida, eu não vou ficar aqui tirando dúvida, já são 9 horas, pode me mandar pelo WhatsApp, estou lá à disposição para ajudar qualquer um que tenha qualquer dúvida. Na próxima aula também, gente, no iniciozinho da aula, a gente faz uma revisãozinha rápida desses processos, aí eu vejo se ficou alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, para não estender demais ainda a aula. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença, eu vou mandar lá o vídeo da Avan, tá? Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã já é quinta-feira, né? Então já começa a se pensar no final de semana. Então já vou desejando a todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e um beijo no coração.